Bem-vindos ao canal Valentes da Fé. Nessa série, a liberdade que você busca, entendendo o plano de salvação, nós vamos embarcar juntos numa jornada incrível de descobertas. Se você está dando os primeiros passos na fé em Cristo Jesus, ou buscando aprofundar o seu relacionamento com Deus, então prepare-se para ser transformado. Prepara-se para ser transformada. Nós vamos juntos explorar de forma clara e acessível o plano de salvação e como ele pode libertá-lo, como ele pode libertá-la para viver uma vida plena e uma vida abundante. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série poderosa e vamos juntos construir uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança. Aperta o cinto e que o Espírito Santo de Deus traga revelações poderosas para a tua vida, te edifique, te curando e te libertando em nome de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Você já se perguntou o que significa ser salvo? Muitas pessoas falam sobre salvação, muitas no mundo cristão provavelmente já podem ter chegado até você e falado sobre esta palavra salvação, mas o que realmente ela representa? Essa lição vai te ajudar nesta hora a entender o que a Bíblia ensina sobre a salvação e como ela pode transformar a sua vida. A primeira relação para a gente poder caminhar é o que é a salvação e a segunda, o que precisa para ser salvo. Então a gente precisa definir. Primeiro, salvação. Segundo o dicionário, salvar é livrar, é pôr fora de perigo, é guardar, é livrar da morte, é desculpar, é tirar a culpa. No hebraico e no grego, salvação, a palavra dá a ideia de libertação, dá a ideia de segurança, de preservação, de cura e perfeição. Então, a primeira coisa para a gente então estar mencionando aí é essa pergunta-chave que todas as pessoas que eu conheço já chegaram para mim e já me perguntaram. O que é a salvação? É interessante que a minha caminhada cristã, amados, ela começou com esse estudo. Ela começou num pequeno grupo, num grupo familiar, e através desse estudo, Deus começou a impactar a minha vida. Para ser como testemunho para a tua vida, a verdade é que eu fui. Era uma série de alguns estudos, de uma quantidade de números de estudos dentro desse plano, e eu fui no primeiro e fui no último. Nos restantes eu não fui. E o primeiro falou-se algumas coisas e do decorrer depois, né, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e hoje eu estou aqui. Jamais imaginei ser um pastor, amém? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, mas porque alguém ministrou esse estudo para a minha vida e isso transformou o meu ser, amém? Eu era um religioso, seguia um caminho religioso, mas não tinha realmente entendido o que é a salvação. E esse estudo me aclarou e eu espero que possa te ajudar a te aclarar também sobre o que é a salvação para a vida de um cristão, amém? Imagina que você está em um barco à deriva, em um mar tempestuoso. Você está perdido, com medo e sem esperança de ser resgatado. Imagine isso. E nesse momento que se apresenta até você um barco de salvamento, aparece lá o barco de salvamento e te conduz e te leva para um lugar seguro, te dando
tudo o que você precisa para recomeçar. A salvação é como esse barco de salvamento para nossa alma. Quando nós encontramos esse barco e somos acolhidos e nos deixamos acolher por este barco, o Senhor nos leva a um lugar seguro para um novo recomeço. Amém? Então isso aconteceu na minha vida e eu espero que aconteça na tua também. Existem 3 pontos básicos referentes à salvação. Se for possível, nessa escola bíblica, Valentes da Fé, eu quero te convidar, pega papel e caneta, e a tua Bíblia, se você tiver, não importa qual seja a versão da Bíblia que você tenha, mas pegue e vamos estudar juntos para a glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um pause aí e corre lá para pegar a tua Bíblia, papel e caneta para você fazer as suas anotações. Eu te espero aqui. Não vou sair não, viu? Papel e caneta na mão, tua Bíblia aberta aí, tua Bíblia segura aí, em nome de Jesus, amém? Fala assim, já estou, põe um comentário aí, já estou com a Bíblia na mão e papel e caneta preparado, amém? Anota aí, faz seu comentário aí, em nome de Jesus, e aproveita, compartilha de onde você está vendo esse vídeo, amém? Para que a gente possa também saber até onde nós estamos alcançando, isso é importante e alegra o nosso coração, ver a tua participação e o teu comentário. Então, 3 pontos básicos referentes à salvação. Primeiro ponto, ser salvo, tá? É livre da condenação eterna. Amém? É um destino triste, mas é uma escolha livre. Quer entender isso? Bom, ser salvo é ser livre da condenação eterna. É uma realidade assustadora, tá, queridos? Que muitas pessoas preferem ignorar. É como escapar de uma sentença de prisão perpétua em uma cela escura e sem esperança. É isso que é ser salvo. É como escapar aí dessa perpétua prisão, né, dessa cela escura e sem esperança, trazendo uma pequena ilustração para você aí. A condenação eterna, ela é um destino terrível que a Bíblia descreve como que a separação eterna de Deus, amém? Levando o homem a um estado de sofrimento, desespero e vazio eterno. Essa é a realidade, queridos. Amém? Talvez você já tenha se sentido assim, com esse processo de o quê? De sofrimento, de desespero e de vazio externo. Então, aí é que eu quero te apontar, externo e interno, tá? O que eu quero te apontar é justamente o que talvez você comece a se deparar com essa necessidade. Eu preciso da salvação na minha vida, para que eu comece a viver um novo tempo, uma nova fase de vida. Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra, uma nova fase de vida. Deus tem uma nova fase de vida para você. Então, de onde vem a condenação eterna? Essa é a pergunta, né? A condenação eterna não é apenas uma punição arbitrária de Deus, mas é o quê? É a consequência natural do pecado. Deus, ele é santo, justo e perfeito. Seu amor e justiça exigem que o pecado seja punido. Essa punição, o que é? É a separação eterna de Deus. Pois o quê? Pois o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. O pecado quebra a harmonia perfeita que ele deseja com a humanidade. Amém? Então vamos estudar um pouquinho. Vamos falar aí sobre essa questão da relação da herança do pecado original. Amém? Tudo teve um começo. Tudo tem um começo. A condenação eterna, ela não se baseia apenas nos pecados que cometemos durante a nossa vida. De maneira nenhuma. Ela se origina aonde? Num pecado original. Tá? E qual é esse pecado? É a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, a gente vai ver que o homem desobedeceu a um princípio dado por Deus. A desobediência a Deus, Adão e Eva introduziram o quê? O pecado no mundo.
Adão e Eva representavam 100% da humanidade. Então eles foram aí os precursores, infelizmente, do pecado no mundo. Eles deram a abertura ao pecado no mundo. Eles foram tentados e cederam à tentação. E aí, então, o que acontece? Eles se conduziram a um processo de desobediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. E isso, então, culminou o quê? No corromper da natureza humana e passou-se essa herança de pecado para todos os seus descendentes. Então, todos os descendentes de Adão e Eva carregam aí essa herança do pecado no seu DNA. Então, talvez você se pergunte, por que eu sou atingido pela condenação eterna se não peco? E está aí a resposta, porque nós nascemos pecadores. O salmista no Salmo 51:5, ele declara assim, ó, eis que iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Então, devido à herança do pecado que recebemos de Adão, nós carregamos sobre nós esse DNA do pecado. Então, quer dizer, nós já nascemos em pecado. A Bíblia ela vai nos afirmar em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, pastor William, mesmo sem cometer grandes pecados, a nossa natureza caída nos inclina para o pecado, é isso? Sim, é isso. Nós somos culpados diante de Deus por causa da desobediência original de Adão. É isso que eu quero que você entenda. É, é, por causa dessa desobediência original, Adão e Eva representavam aí 100% da humanidade. É por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa se você, como você vive hoje, se você vive de uma maneira íntegra, reta, mas a verdade é que todos nós somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. É por isso que nós precisamos dessa salvação que o próprio Deus nos oferece. Então, eu quero que você se pergunte, então, bom, então quer dizer que como essa condenação eterna, então, ela me afeta? A condenação eterna, ela faz o quê? Ela nos separa para sempre de Deus. Ela nos impede de experimentar o amor de Deus, ela nos impede de experimentar a paz do Senhor, ela nos impede de experimentar a glória de Deus. A condenação eterna é isso, ela nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, é um estado de desespero eterno, onde a dor e o sofrimento e a solidão não têm fim. Talvez você hoje esteja assim nesse processo, né, de uma dor contínua, de sofrimento contínuo. Talvez você esteja naquilo, eu gosto muito de falar, ó, a vida, ó, céus, a tristeza, nada dá certo, nada funciona. Talvez seja o ponto aí, chave para você começar a mudar a fase da tua vida. É entender que você precisa da salvação. Isaías 59, verso 1 e 3, declara assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Versículo 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidades e a vossa língua pronuncia perversidade. Olha como essa condenação nos afeta, como o pecado nos afeta. Talvez em algum desses pontos, olha, lábios que falam falsidade. Querido, o que mais nós estamos vendo hoje é a falsidade no meio das pessoas. Pessoas que pronunciam perversidade. Isso é sinal de que nós estamos no caminho da condenação eterna. Eu quero que você acorde. Mas o ponto para a gente poder glorificar o nome do Senhor é entender a misericórdia de Deus.
Apesar da gravidade da condenação eterna, Deus te ama, querido. Apesar da gravidade de nós sermos pecadores, Deus nos ama. Um amor infinito, um amor de misericórdia. A verdade é que 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, vai nos declarar que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Guarda esta palavra. Deus não deseja que ninguém pereça. Não é propósito de Deus que ninguém pereça, mas o que a humanidade, precisa é se arrepender dos pecados. Ele nos oferece a salvação como um presente 0800 gratuito. Através de Jesus Cristo, ele nos dá esse presente da salvação. A única maneira, você pode me perguntar, Pastor William, qual é a única maneira de escapar da condenação eterna? Eu te respondo, a única maneira de se salvar da condenação eterna está em Jesus Cristo. Amém? Está em Jesus Cristo. A libertação da condenação eterna se chama Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Ele morreu na cruz por nossos pecados, amado e amada, pagando o quê? O preço da nossa culpa. Quem crê em Jesus se arrepende dos seus pecados. Quem crê em Jesus é perdoado. Quem crê em Jesus recebe a vida eterna. Olha o que diz o texto lá em João capítulo 3,16. Se você puder, grava, memoriza esse texto. É muito importante para a tua vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos reconcilia, ou Jesus nos reconcilia com Deus, tá? Nos torna o quê? Justo aos seus olhos e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, onde Paulo escreve aos irmãos em Roma, em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos agora o quê? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para o quê? Para restituir a comunhão com Deus. E o Espírito Santo testifica agora o quê? Que nós somos filhos de Deus. Mais adiante eu vou te falar um verso muito poderoso sobre essa relação de ser filho de Deus. Realmente você é filho de Deus? Realmente você é filha de Deus? Todos os seres humanos são filhos de Deus? Pergunta para a gente fazer, tá? Pergunta que eu quero te fazer pensar. Talvez você tenha conceitos aí que não são princípios bíblicos, tá bom? Mas vamos prosseguir aqui. Romanos capítulo 8, 34 fala assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Quero te fazer entender sobre essa questão, porque o segundo intercessor, o primeiro é Jesus, e o outro é o Espírito Santo, ou vice-versa, tá, queridos? A gente tem um conceito
de pontuar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Olha, eu não vejo por esse ângulo não, tá, queridos? Também eu acho muito perigoso a gente conceituar como terceira pessoa, porque às vezes a gente dá menos importância ao terceiro. Por exemplo, vamos lá, você lembra de quem foi o primeiro, o campeão, você até pode lembrar do vice, né? Os flamenguistas, por exemplo, lembra legal, né? Quem é o campeão, né? E quem é o vice, mas nunca lembra de quem é o terceiro, né? Entende? Então eu quero te dizer o seguinte: toma cuidado, porque às vezes você lembra de Deus, você lembra de Jesus, mas você não lembra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que habita em você. Tá? Então toma cuidado aí com essa definição de terceira pessoa, porque talvez o Espírito Santo seja a pessoa que menos você lembra e aquela que está mais agindo dentro da tua vida, porque ele te conduz nos caminhos, amém? O Espírito Santo, ele fala conosco. Então eu quero que você fique atento com isso. Então, eu mesmo, Isaías 43:25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, é o que o texto sagrado fala em Isaías. Mas põe atenção aí em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Agora, põe atenção nesse pequeno detalhe no versículo 15 de Apocalipse, capítulo 20. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é a condenação eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí eu quero te perguntar: você está escrito no livro da vida? Eu quero te fazer pensar sobre isso. A condenação eterna é um destino terrível, mas Deus oferece a salvação gratuita através de Jesus Cristo. A escolha é sua, a escolha é nossa. Permanecer em nossos pecados e enfrentar a condenação eterna, ou receber o perdão de Deus através de Jesus Cristo e viver uma vida cheia de esperança e amor. Guarda esse texto para a tua vida. Eu quero fechar esse módulo aqui falando com você sobre João 3, 14 a 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero deixar algumas perguntas para sua reflexão. Você já pensou sobre a condenação eterna? O que te leva a acreditar que Deus te ama e quer te salvar da condenação eterna? Que passos você pode dar para se aproximar de Deus e experimentar a sua graça? Essa lição, ela quer te conduzir para isso. E esse é o primeiro passo dessa lição sobre os 3 passos para que você seja salvo. 3 pontos básicos, amém, do que é salvação. Então, que você possa estar
nos seguindo, amém? Você passa a estar aí caminhando conosco e clica aí na próxima lição, amém? E continue sendo edificado, onde nós vamos falar com você que salvação é ser livre do domínio do pecado. Você quer ser livre do domínio do pecado? Você quer viver uma vida transformada? Então deixa o teu comentário aí. Eu quero viver uma vida transformada, livre do pecado. Nos segue aí no nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida valente da fé. Seja mais uma vez bem-vindo à Escola de Valentes da Fé, um tempo de edificação para a tua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, e clica aí no nosso próximo estudo para o nosso segmento dessa série poderosa para a edificação da tua vida. A paz do Senhor.